Ele sara os quebrantados de coração e trata de suas feridas. Salmo capítulo 147, versículo 3. Você, porém, que tem corações partidos, não podem mais ser insensíveis. Você sentiu muito intensamente para dormir na indiferença. Seu espírito sangrento clama por consolo. Que meu glorioso mestre me deu uma palavra a seu favor. Pretendemos falar com você sobre o importante assunto dos corações partidos e a grande cura fornecida para eles. Vamos começar com um grande mal, um coração partido. O que é? Nós respondemos: existem várias formas de um coração partido. Alguns são o que chamaremos de naturalmente quebrados e alguns o são espiritualmente. Ocuparemos um momento mencionando certas formas desse mal, consideradas naturalmente, e em verdade, nossa tarefa seria monótona se fôssemos chamados a testemunhar um dízimo da miséria sofrida por aqueles que sofrem com o coração partido. Houve corações partidos pela deserção. Uma esposa foi negligenciada por seu marido, que já foi objeto de seu apego e a quem ela ainda ama eternamente. Desprezada e desprezada pelo homem que uma vez esbanjou com ela todos os sinais de sua afeição. Ela sabe o que significa um coração partido. Um homem é abandonado por alguém em que ele se apoiou, a cuja alma ele estava ligado, de modo que seus dois corações se tornaram um, e ele sente que seu coração está partido, pois a outra metade de si mesmo foi separado dele. Quando Aitofel abandona Davi, quando o bom amigo a quem sempre contamos nossas tristezas trai nossa confiança, a consequência pode ser um coração partido. A deserção de um homem por seus semelhantes, a ingratidão dos filhos para com os pais, a crueldade dos pais para com os filhos, a traição de segredos por um camarada, a inconstância e inconstância dos amigos, com outros modos de deserção que acontecem neste mundo, trouxeram corações partidos. Não conhecemos uma fonte mais frutífera de corações partidos do que a decepção com os objetos de nossas afeições. Descobrir que fomos enganados onde colocamos nossa confiança. Não é simplesmente que nos apoiamos em uma cana quebrada e a cana quebrou. Isso já era ruim o suficiente, mas na queda caímos sobre um espinho que perfurou nossos corações até o centro. Muitos foram para suas sepulturas, não atingidos por doenças, não mortos pela espada, mas com uma ferida muito mais terrível que a espada jamais poderia causar. Uma morte mais desesperada do que o veneno jamais poderia causar. Que você nunca conheça tamanha agonia. Também vimos corações partidos pelo luto. Conhecemos esposas ternas que colocaram seus maridos na tumba e que permaneceram ao lado da sepultura até que seu coração se partisse pela angústia solitária. Vimos pais enlutados de seus amados filhos, um após outro, e quando foram chamados para ouvir as palavras solenes, terra a terra, pó a pó, cinzas a cinzas, sobre o último de seus filhos, eles se afastaram da sepultura, dando a Deus alegria, desejando a morte e abominando a vida. Para tais, o mundo se torna uma prisão, triste, frio, indescritivelmente miserável. A coruja e a garça parecem sozinhas simpatizar com eles. Um pouco de alegria no mundo parece ser apenas uma zombaria de sua miséria. A graça divina, porém, com que frequência isso deve ocorrer com os nossos bravos compatriotas envolvidos na guerra atual? Eles não sentem, e sentem intensamente a perda de seus camaradas? Você talvez imagine que a matança e a morte ao seu redor impedem os sentimentos ternos da natureza. Você está bastante enganado, se assim você sonha. O coração do soldado pode nunca conhecer o medo, mas não esqueceu a simpatia. A terrível luta ao redor torna impossível prestar a habitual corte e homenagem nos portões da tristeza,
Mas muitas vezes há mais tristeza real no funeral apressado da meia-noite do que na ostentação pomposa de suas pomposas procissões, se estivéssemos em nosso poder caminhar entre as tendas. Ó, vocês enlutados, procure um bálsamo para suas feridas. Deixe-me proclamá-los a vocês. Espero que você não o ignore, mas deixe-me aplicar aquilo em que você já deposita sua confiança. O Deus do céu conhece suas tristezas, repara você em seu trono e conta sua simples história de aflição. Então lance seu fardo sobre ele o carregará. Abre o seu coração diante dele, ele o curará. Não pense que você está além da esperança. Você seria se não houvesse Deus de amor e piedade, mas enquanto Jeová vive, o enlutado não precisa se desesperar. A penúria também contribui com sua parcela para o número do exército da miséria. A necessidade apertada, o nobre desejo de andar ereto, sem a muleta da caridade e a incapacidade de obter emprego, às vezes levam os homens às medidas desesperadas. Muitos bons cedros murcharam por falta de umidade, e muitos homens definharam sob as privações da pobreza extrema. Aqueles que são abençoados com suficiência mal podem imaginar a dor suportada pelos filhos da necessidade, especialmente se eles já foram ricos. No entanto, ó filho do sofrimento, seja paciente, Deus não te ignorou em sua providência. Alimentador de pardais, Ele também fornecerá a você com o que você precisa. Não se sente em desespero. Espere sempre. Peguem armas contra um mar de problemas, e sua oposição ainda acabará com suas angústias. Há alguém que cuida de você. Um olho está fixo em você, mesmo no lar de sua miséria. Um coração bate com pena de seus infortúnios, e uma mão onipotente ainda estenderá a você a ajuda necessária. A nuvem mais escura ainda se espalhará em sua estação. A escuridão mais negra terá sua manhã. Ele, se você for um de sua família, com laços de graça irá curar suas feridas e curar o seu coração partido. Multiplicados também são os cuidados onde a decepção e a derrota esmagaram os espíritos. O soldado que luta por seu país pode ver as fileiras quebradas, mas ele não ficará com o coração partido enquanto houver uma única esperança de vitória. Seu camarada cambaleia atrás dele, e ele próprio é ferido, mas com um grito ele grita e escala as muralhas. Espada na mão, ele continua, levando terror entre o inimigo. Ele próprio sustentado pela perspectiva da vitória. Mas deixe-o ouvir uma vez o grito de derrota onde ele esperava pelo triunfo. Deixe-o saber que a bandeira está manchada na terra, que a águia foi arrancada do estandarte. Deixe-o ouvir uma vez dizer: eles voam, eles voam. Deixe-o ver os oficiais e os soldados voando em confusão. Deixe-o estar bem certo de que a coragem mais heróica e o valor mais desesperado são inúteis. Então seu coração explode sob um sentimento de desonra, e ele está quase contente em morrer porque a honra de seu país foi manchada, e sua glória foi manchada na poeira. Disso, os soldados da Grã-Bretanha sabem muito pouco, que eles possam rapidamente conquistar a paz para nós com suas espadas vitoriosas. Verdadeiramente, no grande conflito da vida, podemos suportar qualquer coisa, menos a derrota. Nós suportaremos labutas e mais labutas para escalar um cume, mas se tivéssemos que morrer antes de alcançá-lo, isso seria realmente um quebrantamento de coração. Para realizar o objetivo no qual colocamos nossas mentes, gastaríamos o sangue de nosso coração. Mais uma vez, vamos ver que nossa vida, a propósito, não é para ser realizado. Deixe-nos, quando esperamos agarrar a coroa, ver que ela foi retirada, ou outras mãos a agarraram. Então vem o quebrantamento do coração. Mas lembramo-nos, quer tenhamos o coração quebrantado pela penúria ou pela derrota,
que há uma mão que cura os quebrantados de coração e cura todas as suas feridas, que mesmo essas rupturas naturais são consideradas por Jeová, que na plenitude de sua misericórdia dá um bálsamo para cada ferida a cada um de seu povo. Não precisamos perguntar: não há bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Existe um bálsamo. Existe um médico que pode curar todas as feridas naturais, que pode dar alegria ao semblante atribulado, tirar o sulco da testa, enxugue a lágrima do olho, remova a agitação do peito e acalma o coração agora inchado de dor, pois ele sara os quebrantados de coração e trata de suas feridas. Mas tudo o que mencionamos sobre as aflições e tristeza que o coração natural suporta não é suficiente para explicar nosso texto. O coração quebrantado, não por angústia ou desapontamento, mas por causa do pecado, é o coração que Deus se deleita peculiarmente em curar. Todos os outros sofrimentos podem encontrar um centro de medo em um peito, e ainda assim o sujeito deles pode não ser perdoado e não salvo. Mas se o coração for quebrantado pelo Espírito Santo por causa do pecado, a salvação será o seu resultado final e o céu o seu resultado. No momento da regeneração, a alma está sujeita a um trabalho interior, causando ao mesmo tempo considerável sofrimento. Esse sofrimento não continua depois que a alma aprendeu a preciosidade do sangue de um Salvador, mas enquanto dura, produz um efeito que nunca é esquecido na vida após a morte. Que ninguém suponha que as dores que vamos descrever são as constantes companheiras de um herdeiro do céu durante toda a sua existência. Eles são como a tortura de um grande bêbado no momento de sua reforma, tornada necessária não pela reforma, mas por seus velhos hábitos. Assim, este coração quebrantado é sentido no momento daquela mudança de que fala a Bíblia, quando diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O fruto do Espírito é depois alegria e paz, mas por um tempo devemos, se salvos, suportar muita agonia mental. No momento, algum de vocês está com a mente perturbada e o espírito aflito por ter violado os mandamentos de Deus? E você está ansioso para saber se esses sentimentos são sinais de quebrantamento e contrição genuínos? Ouça-me, então, enquanto eu brevemente forneço a vocês testes pelos quais você pode discernir a verdade e o valor de seu arrependimento. Não podemos conceber que você esteja com o coração partido se os prazeres do mundo são o seu deleite. Podemos consentir em chamá-lo de amável, estimável e honrado, mesmo que você se misture um pouco com as diversões da vida. Mas seria uma traição ao seu bom senso dizer-lhe que tais coisas são consistentes com um coração partido. Alguém se arrisca a afirmar que seu folião gay está com o coração partido? Ele não consideraria um insulto se você o sugerisse? A canção libidinosa que agora contamina o ouvido procede dos lábios de um pecador de coração partido? Pode a fonte, quando cheia de tristeza, enviar tais correntes como esta? Não, meus amigos, o devasso, o libidinoso, o tumultuado e o profano são sábios demais para reivindicar o título de pessoa com o coração partido, visto que sua reivindicação seria palpavelmente absurda. Eles desprezam o nome como mesquinho e insignificante, indigno de um homem que ama a vida livre e considera a religião. Não pode. Mas se houver um de vocês tão completamente enganado pelo espírito maligno, a ponto de se considerar um participante das promessas, enquanto você vive nas concupiscências da carne, deixe-me alertá-lo solenemente sobre o seu erro. Aquele que se arrepende sinceramente do pecado o odiará e não encontrará prazer nele. E durante a estação, enquanto seu coração está partido, ele detestará até a detestação, a própria aproximação do mal. A canção de alegria será então como um canto fúnebre em seus ouvidos,
como aquele que derrama vinagre sobre o nitro. Assim é aquele que canta canção para um coração triste. Se o homem que se diverte com o pecado tem o coração partido, ele deve ser um príncipe dos hipócritas, pois finge ser pior do que é. Sabemos muito bem que o espírito ferido requer outros cordiais do que este mundo pode pagar. Uma alma perturbada pela culpa deve ser embalada para um descanso pacífico por outra música que os prazeres carnais não possam proporcionar. A taberna, a casa do vício e a sociedade dos libertinos não devem ser suportadas por uma alma contrita, assim como o empurrão de uma multidão por um homem ferido. Novamente, não permitiremos nem por um momento que um homem hipócrita pode ter um coração partido. Peço-lhe para orar, e ele agradece a Deus por estar correto em todos os aspectos. Que necessidade ele tem de chorar por causa da iniquidade de sua vida? Pois ele acredita firmemente ser bem merecedor e longe o suficiente da culpa. Ele atendeu a seus deveres religiosos. Ele é extremamente rigoroso na forma de suas devoções. Ou se ele não se importa com essas coisas, ele é, de qualquer forma, tão bom quanto aqueles que o fazem. Ele nunca foi escravo de nenhum homem, mas pode olhar para o céu sem uma lágrima por seu pecado. Não pense que estou pintando um caso imaginário, pois infelizmente há muitos desses homens orgulhosos e autoexaltados. Eles ficarão zangados comigo quando eu lhes disser que eles não estão mais próximos do céu do que aqueles a quem reprovamos alguns momentos atrás? Ou eles não ficarão igualmente movidos à ira se eu fosse a ponto de insinuar que eles precisam ter o coração quebrantado por causa de seus pecados? No entanto, esse é o caso, e os fariseus um dia aprenderão com terror que a justiça própria é odiosa para Deus. Mas o que é um coração partido? Digo, primeiro, que um coração quebrantado implica uma tristeza muito profunda e pungente por causa do pecado. Um coração partido, imagine isso. Se você pudesse olhar para dentro e ver tudo o que acontece nesse grande mistério chamado homem, você ficaria maravilhado com suas maravilhas. Mas quanto mais surpreso você ficaria ao ver seu coração não apenas dividido em dois, mas dividido em átomos, você exclamaria: que miséria deve ter feito isso? Que golpe pesado deve ter caído aqui? Por natureza, o coração é uma peça sólida, dura como um mó inferior. Mas quando Deus o fere, ele é quebrado em pedaços em profundo sofrimento. Alguns me entenderão quando eu descrever o estado do homem que sente tristeza pelo pecado. De manhã ele dobra os joelhos em oração, mas sente medo de orar. Ele acha que é uma blasfêmia aventurar-se perto do trono de Deus. E quando ele ora, ele se levanta com um pensamento: Deus não pode me ouvir, pois ele não ouve os pecadores. Ele cuida de seus negócios e talvez esteja um pouco distraído. Mas a cada intervalo, os meus pensamentos negros rolam sobre ele. Você já está condenado. Marque sua pessoa e aparência. Uma melancolia pesou sobre ele. À noite ele vai para casa, mas há pouco prazer para ele em casa. Ele pode sorrir, mas seu sorriso esconde mal a dor que se esconde por baixo. Quando novamente ele dobra o joelho, ele teme que as sombras da noite. Ele teme estar em sua cama, para que não seja seu túmulo. E se ele fica acordado, ele pensa na morte, a segunda morte, condenação e destruição. Ou se ele sonha com demônios e chamas do inferno. Ele acorda novamente e quase sente a tortura com que sonhou. Ele gostaria que pela manhã fosse noite e à noite fosse claro. Eu detesto minha comida diária, diz ele. Não me importo com nada, pois não tenho Cristo, não tenho misericórdia. E conceba que, como vive o Senhor seu Deus, há apenas um passo entre eles e a morte eterna. Ó, bênção do Senhor para sempre! Se alguns de vocês estiver nessa condição, aqui está a misericórdia.
Embora esta ferida não seja provida na farmácia terrena, embora não seja encontrado nenhum médico que possa curá-la, ainda assim, ele cura os quebrantados de coração e cuida de suas feridas. É uma bênção ter um coração partido. Novamente, quando um homem tem um coração quebrantado, ele não apenas sente tristeza pelo pecado, mas se sente totalmente incapaz de livrar dele. Aquele que acredita ser capaz de salvar a si mesmo nunca conheceu o significado de um coração partido. Aqueles que imaginam que a reforma pode expiar o passado ou garantir a justiça para o futuro ainda não foram levados a conhecer a si mesmo de maneira salvífica. Não, meus amigos, devemos ser humilhados no pó e levados a buscar tudo em Cristo, ou então seremos enganados afinal. Mas você é expulso de si mesmo. Você é como um soldado ferido chorando por alguém para levá-lo ao hospital da misericórdia e ansiando pela ajuda de alguém mais poderoso do que você? Então tenha bom ânimo. Haverá uma grande libertação para você. Enquanto você confiar em cerimônias, orações ou boas obras, você não terá a graça eterna. Mas quando despojado de toda força e poder, você obterá uma gloriosa salvação no Senhor Jesus. Se a moralidade puder juntar os pedaços de um coração partido, o cimento logo deixará de ligar e o homem voltará a ser tão vil como sempre. Devemos ter um novo coração e um espírito correto, ou vãs serão todas as nossas esperanças. Preciso dar qualquer outra descrição do personagem que desejo confortar. Espero que você seja descoberto. Oh, meu pobre irmão, lamento ver-te angustiado, mas há perdão por meio de Jesus. Há perdão até para ti. Ainda que seus pecados caiam como uma pedra de moinho em seu ombro, eles não o afundarão no inferno. Ele, meu gracioso Senhor, te chama. Jogue-se a seus pés e desfaça-se de suas mágoas em suas palavras amorosas e animadoras. Tu és salvo, se puderes dizer. Um verme culpado, fraco e indefeso. Nos bondosos braços de Cristo eu caio. Ele é minha força e justiça, meu Jesus e meu tudo. Há muito tempo falamos sobre o grande mal de um coração partido. Nosso segundo pensamento será a grande misericórdia. Ele sara os quebrantados de coração. Primeiro, ele só faz isso. Os homens podem aliviar o sofrimento, podem consolar os aflitos e animar os aflitos, mas eles não podem curar os quebrantados de coração, nem curar suas feridas. Não é eloquência humana ou sabedoria mortal. Não é a oração de um Apolo, nem as palavras maravilhosas de um príncipe dos pregadores. É a voz mansa e delicada de Deus que sozinho confere a paz que excede todo o entendimento. A ligação do coração é algo feito imediatamente por Deus, muitas vezes sem qualquer instrumentalidade. E quando a instrumentalidade é usada, é sempre de tal maneira que o homem não exalta o instrumento, mas presta homenagem agradecida a Deus. Ao quebrar corações, Deus usa o homem continuamente. Repetidos sermões inflamados e denúncias terríveis quebram o coração dos homens. Mas você vai me dar testemunho quando seus corações forem curados. Deus só fez isso. Você valoriza o ministro que partiu seu coração, mas não é sempre que atribuímos a cura a qualquer instrumentalidade. O ato de justificação é geralmente a parte de todos os meios. Somente Deus o faz. Não conheço o homem que pronunciou as palavras que foram o meio de aliviar meu coração. Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra. Não me lembro do que ele disse no sermão e tenho certeza de que não me importa em saber. Encontrei Jesus ali mesmo. Isso foi o suficiente para mim. Quando você cura suas feridas, mesmo sob o comando de um ministro, parece que não foi o ministro que falou. Você nunca ouviu falar assim toda a sua vida antes. Você diz, muitas vezes eu ouvi com prazer. Antes ele falava ao meu ouvido, mas agora ao meu coração. Somos alguns de nós
nos regozijando na liberdade de Cristo e andando em toda a alegria do Espírito. Mas é a Deus que devemos nossa libertação, e não somos gratos nem ao homem nem ao livro, tanto quanto ao grande médico que teve pena de nós. Ó, que Jesus andasse por essa Betseda agora. Ó, pobre moribundo doente, a culpa pesa em tua alma. Não recorras a nenhum ajudante, exceto aquele que está sentado no trono. Então ele só pede, faça isso. Eu desafio qualquer um dos meus irmãos a curar um coração partido. Muitas vezes trabalhei para fazê-lo, mas nunca consegui realizá-lo. Eu disse uma palavra para consolar o enlutado, mas senti que fiz muito pouco, ou talvez coloquei a mistura errada no copo. Ele só pode fazer isso. Alguns de vocês buscam misericórdia por meio de batismo ou da ceia do Senhor, ou frequentando regularmente a casa de oração. Alguns de vocês, novamente, têm certas formas e observâncias às quais atribuem valor econômico. Tão certo como vive o Senhor, nenhuma dessas coisas liga os quebrantados de coração ao Senhor Espírito Santo. São vento e ar vazios. Você pode tê-los e estar perdido. Você não pode ter a paz e o conforto, a menos que tenha relações imediatas com Deus, o único, como o grande médico, cura os quebrantados de coração. Há alguns de vocês que procuram seus ministros com o coração partido e dizem: o que devo fazer? Ouvi falar de um pregador que disse a seu ouvinte ansioso: você está ficando melancólico, é melhor você ir a tal e a tal lugar de diversão. Você está ficando meio triste e melancólico. Pensar em uma enfermeira em um hospital administrando veneno, quando ela deveria estar dando o verdadeiro remédio. Se merece ser enforcado aquele que mistura veneno com suas drogas, quanto mais culpado é aquele que diz a uma alma que busca a felicidade onde não há, que a envia para um mundo carnal em busca de alegria, quando não há nada para ser encontrado, exceto em Deus. Então, novamente, só Deus pode fazer isso. Suponho que pudéssemos curar seu coração partido. Não adiantaria nada. Eu imploro ao Senhor que eu nunca tenha um coração quebrantado curado, a menos que seja por Deus. Um pecador verdadeiramente convencido sempre preferirá manter seu coração partido do que curá-lo erroneamente. Eu pergunto a vocês que estão sofrendo, se vocês não preferiam manter seu coração partido como está, do que permitir que um médico ruim o curasse para vocês e assim os enganassem e os mandassem para o inferno? Eu sei que seu clamor é: Senhor, deixe-me saber o pior do meu caso. Use a lanceta, não tenha medo de me machucar. Deixe-me sentir tudo. Corte a carne orgulhosa em vez de deixá-la permanecer. Mas não são poucos os que têm suas feridas encobertos por algumas pretensas boas obras ou deveres. Meu ouvinte, que ninguém te engane. Não se contente com um nome para viver enquanto você está realmente morto. Dinheiro ruim pode passar na terra, mas somente o ouro genuíno será recebido no céu. Pode você suportar o fogo? Em vão sua presunção quando Deus vier para examiná-lo. Você não passará no teste, a menos que tenha recebido uma cura real de suas mãos. É bastante fácil obter noções religiosas e imaginar-se seguro, mas uma verdadeira obra salvadora é a obra de Deus e somente de Deus. Não procure o padre, ele pode consolar, mas é iludindo você. Não busque a si mesmo, pois você pode se acalmar no sono da perdição. Cuide para que seu coração seja lavado no sangue de Jesus. Tenha cuidado para que o Espírito Santo tenha seu templo nele. E que Deus, de sua grande e soberana graça, cuide de você, para que não se engane a si mesmo.